O Batman sempre foi um personagem interessante, principalmente na Liga da Justiça, onde comumente era visto como humano em meio a deuses. Apesar disso, ele sempre foi um personagem meio sobre-humano, com feitos muito grandes para um personagem sem poderes, o que muitos chamam de preparo e outros de roteiro. O ponto é que parecia que para o Batman não havia limites, mas isso mudou em Batman Veneno. Na história que vamos ver hoje, veremos o Batman finalmente encontrando um limite para si, tendo que recorrer a medidas questionáveis. E o meu veredito, Deus me perdoe, Fake Nerd! Então, sem mais enrolação, Aqui, pegue uma coxinha. é isso aí. Pega uma coxinha e vamos nessa. De início já vemos o Batman tendo que resolver um caso nos esgotos, onde uma menina está presa e tudo está prestes a desabar, mas as autoridades se recusam a entrar, deixando a responsa para o morcego. Quando o Batman consegue localizar a menina, o esgoto desmorona. O herói tenta ser rápido enquanto retira os escombros. Promete à jovem que vai salvá-la, mas logo o inevitável acontece. Um dos escombros é pesado demais até para o Batman, fazendo com que ele não consiga salvar a garotinha. Eu gosto que esse começo já dita parte do clima da HQ. É um Batman abatido e sem confiança, tendo que finalmente encarar que talvez não seja tão preparado para tudo. Alfred até mesmo questiona se o herói não esperava que um dia isso aconteceria. E conhecendo histórias e quadrinhos, diria que geralmente isso não ocorre mesmo. Mas essa é diferente, é uma história sobre perder. Seguindo a história, Batman vai pessoalmente dar a notícia ao pai da menina, onde descobrimos que o homem é um cientista que produz pílulas que aprimoram o potencial humano. O cientista até oferece uma ao Batman, que por um breve momento reflete sobre isso, visto o cenário atual. Ele obviamente adoraria que algo ajudasse a ser um herói mais completo. Batman rejeita a oferta e questiona se o cientista entregou o que os sequestradores pediram, mas o pai nega, afirmando que jamais entregará suas pílulas. É então que os sequestradores aparecem na casa. Batman consegue lidar tranquilamente com um deles, e segue na busca do outro, se agarrando no teto do carro dos bandidos. Durante a fuga, o carro bate em um poste, derrubando Batman e conseguindo fugir. Ao chegar em casa, o morcego começa uma espécie de castigo pessoal, indo direto para a caverna tentar levantar o peso da pedra que o impediu de salvar a garotinha. Mas ele só consegue essa lesão aí. E fica a dica, se nem o Batman tá conseguindo fazer uma progressão de carga muito grande, não pensa que tu vai conseguir não. Vai com calma aí na academia. Seguindo a história, Batman investiga as marcas deixadas pelo carro no poste após a batida. E através da tinta usada no carro, o Batman consegue localizar os criminosos, indo lutar com o ombro todo lascado depois daquela tentativa de levantar 315 quilos. Alfred até ameaça se demitir caso o Batman realmente vá atrás dos homens, mas o herói nem liga. Assim que inicia uma briga com os homens, logo o Batman sente dores no ombro, o que resulta dele tomando umas boas porradas, até que toma um golpe forte o suficiente para cair do apartamento. Quando os homens pensam em ir atrás do herói, uma figura misteriosa pede que o deixem fugir, pois sua hora não havia chegado ainda. Em um momento bem curioso, vemos o Batman sonhando com algumas coisas. Entre elas, o Superman dizendo que se ele é o Homem de Aço, o Batman provavelmente é o Homem de Papel. E como eu falei no início, essa é a história de um Batman seguro, então essa situação só reforça isso. Batman finalmente acorda e Alfred conta que levou o herói ao médico, inventando uma história muito ridícula sobre um milionário fazendo coisa idiota e se machucando. O herói questiona se o mordomo não estava pensando em se demitir, como disse mais cedo, mas Alfred diz que fará isso em 40 ou 50 anos. Bruce veste a roupa de herói, mas diz que dessa vez não vai se meter em confusão, indo visitar o cientista novamente. Lá o herói pega algumas das pílulas essas que substituem horas de treino, dando muita força ao herói. E ouçam bem, não vão pelo caminho mais fácil, vai treinar e para de preguiça, não faz que nem o Batman não, hein. O Batman recebe um suprimento para um mês, e logo o herói já vê os resultados, levantando peso com muita facilidade e recuperando parte da confiança, e talvez tendo confiança até demais. O morcego vai até os criminosos que o deram aquela surra e consegue vencê-los sem qualquer dificuldade, gerando essa cena bem esquisita aí. Batman rindo é bizarro demais. E aqui já vemos alguns dos efeitos das pílulas. Além da força, Batman também tá ficando meio arrogante, atropelando os bandidos sem pena. Não que geralmente ele não faça isso, mas tá um tantinho pior, pois logo vemos um homem de sobretudo dando uma baita surra em bandidos e viciados, mesmo que os criminosos não tivessem feito nada recentemente. Batman já tá bem mudado. Em 3 meses de uso das pílulas, ele já se tornou o estereótipo de marombeiro exagerado, retratado agora como um cara que sai dando porrada em geral, não se interessa mais em ler, só no suco e em levantar peso. Ele nem sequer usa mais o uniforme do Batman, o que Alfred considera acontecer pelo fato do novo Bruce ser uma vergonha para o que representa o Batman. O milionário diz não ter vergonha de nada, e que Alfred provavelmente é um dos covardes que deixaram a cidade tão ruim. Para provar algo, Bruce novamente se veste de Batman, e vai visitar o cientista, em busca de mais pílulas. Obviamente o herói já tá viciado, tanto que fica até desapontado ao perceber que só recebeu 4 pílulas dessa vez. Lá o herói conhece o general Slaycroft, mas o Batman nem liga, ele só quer saber das pílulas. Logo descobrimos que o general está financiando as pílulas, e o cientista está usando o Batman, o viciando de propósito e usando para acabar com a concorrência. Enquanto saia da casa, o Batman se encontra com o filho do general, mas anda tão assustado pelo efeito das pílulas que quase acaba com o garoto. Diferente do general, o garoto parece gente boa. Futuramente ele vai ser importante. O Batman vai atrás daqueles homens que sequestraram a filha do cientista, homens esses que eram cúmplices do general e do cientista. Ao chegar na casa deles, o Batman descobre
descobre que eles já foram apagados. Isso a mando do general, mas o herói não sabe desse detalhe. Ele percebe que as pessoas que mataram os criminosos estão fugindo e incrivelmente arremessa uma geladeira por uma parede e acerta o carro dos fugitivos. Sim, ele arremessou uma geladeira pela parede. O homem tá muito forte. Porra, menor! O Batman desce do apartamento e chega ao carro, pega um dos homens e pretende interrogá-lo. Mas antes ele decide dar uma boa surra no cara. O Batman não tá puro não, de puro, só puro ódio mesmo. Você tá fudido, meu parceiro. Até que ele escuta uma voz familiar vindo de um carro que passava. Vindo desse carro também um disparo que mata o homem que o Batman pretendia surrar, quer dizer, interrogar. O herói decide então ir ver Gordon, gerando um momento engraçado onde o Batman avisa o policial sobre não fumar para não ficar dependente. Logo ele, que tá entupido de pílula. Gordon nota que Batman está maior, mas também, né, tomando suco. Mas segundo o herói, ele só mudou os cereais do café da manhã. É tipo uma galera que a gente vê na internet dizendo que é natural. Natural de pindamonhangaba, se você for, né? De volta à mansão Wayne, descobrimos que Alfred realmente se demitiu. E sentido com a partida do mordomo e amigo, o herói vai puxar ferro, mas ele não consegue. Acabou o suco e o homem tá natural de novo. É então que o herói reconhece a voz que o salvou na noite anterior. Era a voz do filho do general. Batman decide então ir buscar mais pílulas. E chega na maior delicadeza. Nem parece um viciado de abstinência. Ele só chega metendo o pé na porta exigindo mais suco para conseguir dar aquele treinão de bíceps. Mas aí o general diz que o Batman precisará merecer. O cientista explica estar trabalhando com o general na tentativa de criar um grupo de soldados para limpar e controlar o país. E as pílulas fazem parte desse experimento. E para começar a limpeza, Batman precisará matar James Gordon, eliminando um dos únicos policiais sérios da cidade, para assim merecer suas pílulas. O que também significaria que Batman está totalmente no controle do cientista e a mercê do vício nas pílulas. Apesar de absurdo, o herói aceita a missão, dizendo que seria fácil. E num momento um tanto curioso, o general Slaycroft tenta reiterar que isso não é assassinato, apenas um homicídio justificado. Tudo pelo bem do avanço do experimento e para a limpeza e purificação da nação, que é basicamente a mesma baboseira que o Batman disse ao Alfred. São 4 da manhã e o Batman tá lá vigiando o Gordon. O policial passeia com seu cachorro, mas parece sempre estressado. Vida de policial em Gotham não é nada fácil, né? É então que o herói surge igual um maluco dizendo que vai matar o Gordon. Mas na real ele só conta toda a situação, dizendo que se ele mesmo não conseguir deter a dupla do suco, o Gordon deveria fazer isso pela manhã. Na casa do cientista, vemos que ele e o general estão planejando fugir, pois o Gordon e a polícia já sabiam que aqueles homens que morreram na noite anterior serviram no comando do general. É então que surge o Batman dizendo que vai levar ambos pra delegacia e sai dando porrada em geral. Mas logo vira um cachorrinho adestrado quando vê o pré-treino que ele tanto queria, a fórmula que o ajudaria a fazer mais uma série de supino. Enquanto os bandidos fogem, o herói fica todo abobalhado procurando as pílulas, até que acha desse sorriso esquisito aí. Mas logo depois percebe que tá fazendo mal pra si e joga as pílulas fora. E em um momento de lucidez braba, ele liga pro Alfred e pede para que o amigo o prenda na Batcaverna por um mês, passando por um processo de reabilitação na marra. Enquanto isso, descobrimos que os vilões estão indo em direção a Santa Prisca, uma ilha onde podem fazer mais experimentos sem nenhum tipo de problema. Lá o filho do general Slaycroft conhece uma bela moça. Eles logo se dão bem. O jovem até recita um poema pra moça, conta que perdeu sua mãe em um acidente e eles vão ficando mais íntimos. Mas aí o clima bom acaba quando descobrimos que o general é um preconceituoso chato do caralho, afirmando até que tinha medo que o filho pegasse uma doença da jovem. Cara chato. Os vilões decidem então usar Timothy como cobaia, mas dessa vez não com pílulas, com uma nova variante do veneno. E em breve o rapaz irá passar por uma cirurgia pra ficar ainda mais brabo no shape e na força. Ninguém liga se o moleque vai sobreviver ou não, só quer saber do shape vindo. Logo o Timothy começa a sofrer mudanças por conta do suco, começa a ser mais agressivo e se esquecer do seu antigo eu, assim como aconteceu com o Batman. Ele passa pela cirurgia e fica nesse shape brabo aí. O cara cheira a suco. Ele urina trembolona. E pra testar esse shape novo, ele nem levanta peso. O pai dá logo um tiro nele e incrivelmente o shape aguenta de boa até. O rapaz já não sente mais dor, mas ele já tá totalmente mudado. Se tornou muito bruto com a moça da ilha e ela já nem quer mais ele. E em uma cena um tanto complicada, o general e o cientista afirmam que mulheres não podem negar as necessidades dos soldados que conhecem. E como eles consideram o garoto um soldado agora, ela tem que ser castigada por negá-lo. E como agora o garoto é basicamente um zumbi que só segue ordens, sendo basicamente controlado pelas ordens de seu pai, Timothy mata a moça enquanto ela implora para que ele recite aquele poema novamente. É uma cena bem forte até. Vendo o sucesso do experimento, os vilões agora planejam fazer um exército de soldados. Enquanto os dias passam, Alfred tenta abrir a caverna mais cedo, afirmando que já se passaram mais de 3 semanas, mas o Batman afirma que vai ficar um mês. O homem tem palavra, pô. Então, após um mês, o mordomo finalmente abre a caverna. E o que sai de lá é um Batman totalmente diferente, que logo vai até a janela pegar aquele solzinho, né? E vocês aí, sai de casa um pouco, pô, vai pegar um sol. Confia na dica. E logo o Batman tá de volta. Recuperado, o herói volta a vestir o traje, quer ir atrás daqueles que o deixaram tão perdido em sua jornada. O homem tá de volta, e agora é natural, vegano e alérgico à água. E depois de um sumiço de 6 meses, o herói vai até Gordon buscando novidades sobre o cientista e o general. Gordon não sabe de nada, mas o herói já sabe que os bandidos foram para Santa Prisca. Como Gordon não tem jurisdição lá, o morcego mesmo vai lá resolver a parada. Enquanto isso, vemos que a criação do exército deu muito certo. A equipe criada do suco está dizimando uma certa vila, os soldados seguem as ordens à risca. Um deles está tão controlado que mata a própria avó só porque o general
mudou. Além disso, o militar diz para os soldados ficarem em posição e eles fazem isso por 9 horas sem mexer nenhum centímetro. Mas essa molezinha tá pra acabar, porque o Batman tá chegando na ilha indo de jato junto ao Alfred. Segundo o herói, tanto o cientista quanto o general têm um passado complicado, com mortes nas costas. Inclusive, a morte da mãe de Timothy parece ser culpa do general. Logo, o general fica sabendo da chegada de um americano num bimotor cheio dos equipamentos. O general acredita ser o Batman, mas o cientista se nega a acreditar, achando que suas pílulas devem ter acabado totalmente com o herói. Por via das dúvidas, o general simplesmente puxa um lança-foguete soviético para derrubar o avião. Enquanto o Batman tira foto do casarão onde estão os vilões, ele vê uma luz de longe, e quando coloca lentes melhores, ele percebe que é o general disparando um puta míssil no avião. Logo o avião explode, mas Alfred e Bruce conseguem pular antes disso, caindo em lugares distintos da ilha. Apesar de Bruce Wayne não ser tão famoso assim, o bilionário decide se vestir de Batman. Ele percebe que está sendo caçado por alguns locais que servem ao general, mas logo Batman consegue lidar com eles. Vemos o cientista ainda em negação, não consegue admitir que suas pílulas não tiveram o efeito que ele pensava. O general então monta a guarda com seu exército de super soldados, até que recebe a informação de um criminoso local, afirmando que agora eles têm algo para usar contra o mascarado. O herói ainda procura Alfred, mas não consegue achar nada sobre ele. Enquanto espera, o herói vê Alfred sobre a posse do general. O mordomo está pendurado em um helicóptero. O general afirma que o mordomo ficará preso em uma parte repleta de tubarões, e o herói deve ir resgatar o amigo. O morcego logo chega ao local e nada até Alfred, mas aí a história começa a entrar num ritmo meio estranho. Após soltar Alfred, Batman precisa lutar contra tubarões. Ele até consegue matar um, mas ainda tem que fugir dos outros. Enquanto foge com Alfred, encontra um barco com nativos, e como um bom herói, ele simplesmente vira o barco com os homens dentro para usá-los como distração. Por sorte e intuição, os nativos tinham um repelente de tubarão, e tudo acaba bem. Quando chegam à margem da praia, o Batman já dá logo um grande cumprimento ao cientista, mas logo recebe um cumprimento de volta. Agora o herói terá que lutar com o Timothy, que recebeu a ordem de executar o morcego. Antes de continuar a história, só um comentário rápido. Eu adoro como o Batman é um herói de tantas vertentes. Você consegue ver ele tanto em histórias super sérias e que querem que você pense, mas às vezes você vai ver ele em umas aventuras meio doidas dando bicuda de tubarão. E esse equilíbrio é ótimo. Após notar que Alfred já fugiu e provavelmente está em segurança, o herói tenta argumentar com Timothy, afirmando que o general Slaycroft era responsável pela morte da mãe do garoto, algo que o general confirma sem nenhum tipo de receio. Por estar totalmente à mercê dos experimentos, o garoto nem sequer liga ou entende, e continua desferindo golpes no morcego. Mesmo quando Batman tenta acertar golpes certeiros, nada funciona. Timothy não sente dor. Batman também já está bem cansado depois do grande embate com tubarões e do esforço físico feito enquanto nadava, sendo facilmente derrotado por Timothy. O general ordena que o garoto mate o herói, mas o cientista não deixa, pois quer usar o Batman como cobaia. Quando o general tenta retirar a máscara do herói, o cientista também impede, pois prefere que o próprio Batman faça isso, como se fosse uma declaração de vitória do cientista. E sim, isso é uma desculpa que o roteiro arrumou para proteger a identidade do herói. E para ficar com ainda mais cara de história de herói, o Batman vai ter que passar por uma grande armadilha para sobreviver. Caso não consiga, será afogado em um local que aos poucos vai enchendo de água. Para sair, o herói precisará puxar uma corrente com um gancho que abre a única saída, uma porta de 400 quilos, o que parece muito pesado para o Batman. Mas o cientista deixa algumas pílulas que fariam com que a tarefa fosse cumprida mais facilmente. O Batman então exige algumas coisas para ajudar, algo além das pílulas, recebendo o que pede e um prazo de 3 dias. O único porém é que dessa vez as pílulas são muito mais viciantes do que antes. Enquanto usa as coisas que recebeu para tentar achar uma forma de sair, Batman até cogita tentar usar as pílulas para adiantar o trabalho, mas lembra do estado que ficou ao usá-las e decide sair na marra mesmo. Enquanto isso, vemos que Alfred conseguiu mesmo escapar e encontra um navio maior. Entrando em contato com Gordon, ele pede ajuda policial na ilha, mas Gordon afirma que isso é impossível, deixando Alfred perdido. E apesar de inicialmente parecer algo impossível, Batman consegue criar toda uma estratégia para fugir, criando um mecanismo que gera peso suficiente para abrir a porta por alguns instantes, conseguindo então fugir da armadilha. Ao chegar no casarão, o herói percebe que as coisas entre o general e o cientista não vão muito bem. O militar está de forma nada gentil pedindo as anotações do cientista, já que não confia mais no compasso. Depois de muito sofrimento, o cientista revela como fazer mais experimentos. O general grava tudo, mas estranha, pois o cientista parece muito disposto a cooperar, o que o general obviamente desconfia, decidindo testar primeiro o que foi dito e em seguida matar o cientista. O Batman chega bem na hora e tenta deter o general, impedindo o general e o nocauteando para garantir que ele não dê mais ordens a Timothy. O Batman solta o cientista e vai fazer uma revista no casarão, o momento perfeito para o cientista rebobinar a fita de gravação e chegar ao momento onde a voz do general Slaycroft diz, "Me mate", fazendo com que o zumbi Timothy acabe com o próprio pai. O cientista diz que o general teve o que merecia, mas Batman retruca que o garoto não. No fim, Batman leva o cientista até um local onde Gordon possa prendê-lo, e um tempo depois descobrimos que o cientista teve uma abstinência das próprias pílulas e morreu. Gordon diz que é mais uma vitória para o Batman e ele deveria estar feliz, mas o herói só consegue lembrar de duas coisas: uma menina chamada Cissy Porter e um garoto chamado Timothy.
Eu acho esse final muito doido. Como falei antes, essa é uma história sobre perder, e nessa o Batman perde algumas boas vezes. Eu acho muito interessante quando o herói perde, saindo tanto do clichê de perder temporariamente e depois tudo terminar perfeitamente bem. Batman Veneno me surpreendeu. Por mais que não seja uma obra de arte, eu gosto de alguns elementos da trama, da queda e da volta do Batman, na forma como a história retrata o vício e as mudanças que ele causa. Mas obviamente que a história também tem seus problemas. Ela simplesmente esquece que os vilões têm um exército de soldados. Eles simplesmente somem da história porque o foco tem que ser só o Timothy e a relação que acaba nascendo entre ele e o Batman. Fora alguns clichês, tipo de não retirar a máscara do Batman, o Batman ter que passar por uma puta armadilha pra se salvar. No geral não é uma história ruim. Eu diria que a nota 5 ou 6, passa de ano. Mas não é nada demais também, nada especial. Mas ainda assim eu recomendo a leitura, principalmente se você gosta de Batman.